Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um almoço. Bom dia, né? Antes de mais nada, bom dia. Tudo bem? Como vocês estão? Aqui está tudo muito bem, tudo legal. E hoje eu vou fazer um almoço de Páscoa. Hoje agora é domingo, dia 20. E eu vou começar com uma sobremesa, que é um mousse de chocolate. Depois de mousse de chocolate, eu vou fazer. Já vou colocar o galeto. Vou colocar o galeto no forno, são 3 galetos. E também vou fazer um macarrão caseiro. Então, bora lá fazer tudo. Vamos começar os trabalhos. Ó, aqui são claras. Eu vou bater as claras, depois reservar. Aí depois eu bato as gemas com um pouquinho de açúcar, só um pouco, porque o chocolate é o leite, não é meio amargo. E 2 caixinhas de creme de leite, eu estou fazendo 2 receitas. Então, são 6 ovos, 2 caixinhas de creme de leite e 400 gramas de chocolate. Agora eu vou bater a clara até ficar em neve, ponto de neve. As claras já ficaram prontas, já passei para outro recipiente, porque agora eu vou bater as gemas com um pouquinho de açúcar. 3 colheres de sopa de açúcar só, tá? Agora eu vou bater para ficar em ponto de bem cremoso, para daí colocar o chocolate, né? Derretido. Pronto, ficou pronto o meu creme de gema com açúcar. Agora eu vou derreter o chocolate e colocar rapidinho, né? Porque ele esfria muito rápido e aí endurece, fica uns gruminhos, eu não gosto muito. Agora eu vou derreter de 30 em 30 segundos. E no micro-ondas, né? Não vou fazer em banho-maria, não. Faço. Coloquei o chocolate, agora tá batendo, tem que ser rápido. E agora eu já vou colocando olha, gente, coloquei o chocolate, agora tá bateu, tem que ser rápido. Agora eu vou colocar um creme de leite, vou bater de novo. Olha, agora não adianta, eu sou meio atrapalhada mesmo. Agora eu vou colocar clara em neve. Agora que fica bonito. Pronto. Agora vai para a geladeira. Ficou uma delícia. Aí depois quando a gente for comer, aí eu mostro. Agora é hora do nosso galeto. O galeto aqui já tá pronto, quer dizer, pronto. Temperado com sal e alho. Só, né? E eu vou jogar um shoyu por cima, vou colocar no um papel alumínio. E aí, na hora que tiver quase pronto, eu tiro o papel alumínio para dourar um pouquinho. Galeto pronto. Aí por fora. Aqui. Vou colocar em 250 graus. 60 minutos ainda. E no dourar também. Vai ficar ali por 1 hora. Depois eu tiro para ver como é que vai ficar. Agora, enquanto a sobremesa pronta, o galeto no forno para assar.
E agora o que eu vou fazer? Vou fazer minha massa de macarrão caseira. Aqui eu tenho 10 ovos, 10 ovos, e são pequenos, não são muito grandes, mas são 10 ovos e coloquei mais uma xícara de água de 240 ml, porque eu não gosto muito que fique aquele gosto meio muito de ovo. Então eu sempre coloco um pouquinho de água, tá certo? Aí quando eu tiver com a massa, eu tenho que fazer com a massa, deixar a massa bem dura, porque eu não tenho onde secar, né? Porque às vezes a gente, se tem sol para secar um pouquinho a massa, depois esticada, é muito bom. Aí depois para cortar, né? A massa. Mas como eu não tenho aqui, então eu faço a massa bem, bem dura, assim. O que eu posso amassar ela de bem dura, eu amasso. Porque daí depois eu vou colocar no meu cilindro, tá certo? Então, daqui a pouco eu volto. Aqui eu já coloquei 2 panelas com água, já tem sal aqui. São 2 panelas bem grandes, como é bastante. Eu gosto de deixar em 2 panelas, porque daí divide bem, não fica aquela embolaceira, como é a massa caseira, elas ficam meio que uma embolaceira, então eu prefiro dividir em 2, porque daí fica assim melhor, né? A massa fica mais soltinha. Olha, pessoal, aqui ainda precisa de mais trigo para ela ficar, para daí depois eu amassar com a mão, né? Claro. Então, dá-lhe trigo. Olha, pessoal, agora ela tá bem dura. Ó, só faltou subir em cima da mesa para amassar ela. Tá bem dura. Agora eu vou cortar e vou começar a esticar. Primeira leva, começando a esticar. Eu ajudei com o rolo, porque ela tá bem pesada, tá bem grossa. Então, eu ajudei com um pouco o rolo, mas agora vou continuar na minha máquina. E, claro, não pode faltar o meu frisantezinho, que eu gosto muito. Vinho seco não é minha praia, nem vinho suave. Eu gosto desse frisante. É muito gostoso, gosto muito. E continuo aqui. E cada vez mais eles vão esticando. E vai ficando bem legal. Agora eu coloquei um pouquinho de trigo em cima, porque estou esticando cada vez mais, está ficando bem fininho, e aí ela vai grudando, ela gruda ali na máquina, então eu tenho que colocar um pouquinho de trigo. Mesmo que a massa esteja bem dura, eu coloco um pouquinho de trigo. E o meu frisante aqui comigo é muito bom. Agora, massa pronta para ser cortada. Esperar um pouquinho ela descansar e daí eu já vou cortar. A massa, ela não é muito grossa aqui na parte essa parte aqui, ó, ela não é muito grossa, mas fica um macarrão muito gostoso. Então, eu só vou esperar um pouquinho ela descansar a massa, porque dela vai encolhendo um pouco depois que estica, e aí eu já vou cortar, beleza? Agora eu vou aqui, vamos ver se eu consigo. Difícil, não vou conseguir. Deixar aqui, vou fazer, eu mostro para vocês pronto. Ai, que maravilha, gente. Agora eu vou fazer o resto. E pensa num macarrão gostoso. É muito bom esse macarrão. Demais mesmo. Assim, não precisa de nada para comer esse macarrão. Basta colocar assim uma manteiguinha e só, sabe? Acompanhamento assim a gente faz porque todo mundo gosta de uma coisa diferente, um franguinho, um bife, um sei lá o quê. Mas esse macarrão, olha, não precisa de mais nada, tá certo? Vou fazer o resto aqui e depois mostro para vocês. Gente, macarrão prontinho agora, todo cortadinho, pronto para ser cozido. A água já tá ali, eu vou ligar de novo porque eu desliguei, ela estava fervendo, eu desliguei e já estava muito
tempo fervendo. Na água eu coloquei uma colher de sopa de sal, porque é uma panela grande no caso, né? Acho que é o quê? 2 litros de água, não sei direito. E joguei um fiozinho de azeite. Não tem necessidade, mas tá certo? E agora, daqui a pouco, já vou colocar para cozinhar o macarrão. Tirei os galetos do forno, tirei o papel alumínio. Eles parecem estar assadinhos, mas eu vou agora colocar para dourar, né? Vai ficar bem gostoso. Diminuí, deixei agora em 200 graus, mas tá no dourador, né? Então ele vai agora dourar, porque ele tá assado, ele já tá. Mas eu coloquei mais 50 minutos. Aí vamos ver como é que vai ficar. Conforme for, eu tiro no dourador, né? Para não queimar as coxinhas. Elas ficarem bem assadinhas, mas não queimadas. E daqui a pouco eu mostro. Agora já liguei a água de novo para ferver. Aí eu tava pensando, só tem o macarrão e esse frango. E a sobremesa, né? Que é o mousse de chocolate. Tô pensando em fazer uma farofa bem gostosa. Uma farofa mais molhadinha, assim, sabe? E eu sei, não combina, pra mim não combina muito bem a farofa com o macarrão, mas eu vou fazer uma farofinha que fica bem deliciosa, beleza? Enquanto a água ferve, dei uma mexidinha, né, pra não grudar, porque como ele não tá seco assim de sol, aí tem que estar dando uma mexidinha pra não grudar. Senão fica uma embolação só esse macarrão. Fica meio... Ó. Delícia. Macarrão muito bom. Esse macarrão que o meu pai fazia. É um macarrão muito gostoso. O pai fazia sempre. Inclusive, o cilindro que eu uso é dele. Ficou para mim depois que ele faleceu. E eu uso bastante. Gosto muito. E a Pascuinha esperando para as crianças entre aspas, né? Só que tem umas metidas aqui antes, cuidando da Pascuinha. Vem junto no pacote, os 3 gatinhos. 4, na verdade. Gente, olha o meu galeto como tá lindo. Nossa, tá muito fofo. Daqui a pouco tá pronto o galeto. E gostoso, né? Claro. Aí, resolvi fazer uma farofa. Porque tem o galeto, tem o macarrão e não tem salada. Então, pensei assim, vou fazer uma farofa. Aí com cenoura, o que eu usei aqui tem passas e tem nozes, que é a receita que eu vou fazer amanhã, que também é feriado. E também tem que ter uma comidinha especial, já que é feriado, né? Então, vou fazer a farofa agora, depois mostro para vocês. Tem cebola, tem salsinha, salsinha não, cebolinha, alho poró, passas e nozes e ovos. Essa é a minha farofa, que eu vou ainda, acho que eu vou misturar farinha de mandioca e farinha de milho, para ficar mais gostosa. Aí coloquei cebola, agora eu vou colocar a cenoura. Cenoura não, vou colocar os ovos. Coloquei os ovos, aí ele vai fritar. Não dá para ver muito bem, né? Aí coloquei aqui a cenoura, a cebolinha e o alho poró. Aí coloquei aqui já as passas e as nozes. E eu falei que eu ia colocar farinha de milho e farinha de mandioca, mas eu só tenho farinha de mandioca. Então vou colocar farinha de mandioca só. E aqui a minha farinha pronta. Não dá pra ver essa claridade, tá atrapalhando. Mas eu vou colocar no recipiente aqui, na travessa aí, já dá pra ver direitinho. E o galetinho continua ali. Joguei uma água por cima agora ali para não ficar ressecado, mas ele tá praticamente pronto. E delicioso, né? Coloquei aqui mais 20 minutinhos
de diminuir aqui, vou colocar no 150. Eu deixei no 150 que ele quebrar. E já desliguei o dourador. Tá assim, tinindo. Bem gostoso. Meu frisantezinho acabando. Eu não tomei sozinha, tá? Eu dei um copinho pro meu marido. Mas tá muito gostoso, é muito bom. Tirei a cervejinha e coloquei o frisante. Macarrãozinho quase pronto para ir para a panela. Só esperando as crianças chegarem, né? Porque eles sempre demoram um pouco, sabe como é que é, né? A mãe acorda cedo, faz o almoço e as crianças entre aspas, como eu já falei, que um tem 33, outro tem 34. Então, já não é mais criança, né? Mas pra gente não deixa de ser criança. Mas é isso aí. Daqui a pouco eu vou mostrar o almoço prontinho para vocês. Gente, minha farofinha pronta e ficou uma delícia. Nossa, tá muito gostosa. Ficou muito boa mesmo. Agora só resta almoçar, né? Agora eu vou colocar essa primeira leva aí de macarrão para cozinhar na panela. E depois a outra, o que sobrar aqui, já vou colocar na outra panela. Agora tá cozinhando, né? Esse aqui é um pouco menos da metade do macarrão, porque a outra panela tem mais água e é maior, né? Quer dizer, não é maior, ela é quase a mesma coisa. Mas agora eu vou deixar cozinhar e a outra tá quase fervendo, que cada uma delas tem um pouco de sal, né? Agora eu vou colocar a segunda leva na outra panela. Desconsiderem a campainha, era meu filho chegando para o almoço. Aqui, esse aqui tá quase pronto, esse aqui acabei de colocar. Então vai demorar um pouquinho mais. Mas esse aqui tá quase pronto. Olha, agora acabei de tirar a primeira panela de macarrão já cozida, que está muito delicioso. Vou ter que colocar em duas travessas porque senão acho que numa só não vai dar, não. Nosso almoço pronto, agora a gente vai almoçar e na sobremesa eu volto. Beijinhos! E agora, para finalizar, vamos comer a sobremesa. Sobremesa. Primeiro, vamos ver aqui. Isto. Aqui. Muito bom. E vamos ver se está gostoso. Agora você experimenta. Está bom? Uhum. 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 Gostoso? Tá bom. Muito bom. Então tá. Aprovada a sobremesa. Oi, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, que foi o nosso almoço de domingo de Páscoa. E ficou tudo muito gostoso. Simples, mas gostoso, né? E é isso. Um final de Páscoa muito bom para todo mundo. E até a próxima. Beijinhos. Tchau.